Oi gente, tudo bem? Voltamos com mais um vídeo da semana de lançamento de 5 anos, os desafios da vida a dois. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os personagens dessa nova história. É claro que alguns personagens acabam saindo, outros personagens novos entram em cena e o que eu posso dizer é que são personagens muito bacanas que eu acredito que vocês vão gostar de conhecer. Então vamos a eles, né? Quais são os personagens principais dessa história que vocês acompanharão durante 5 anos ou 352 páginas? Vamos começar, claro, pela estrela, né, dessa duologia, que é a Ângela. A Ângela, como é a Ângela de 5 anos, os desafios da vida a dois. A Ângela é uma mulher jovem, alegre, altruísta, inclusive essa é uma das principais características dela, desde o primeiro livro, que é ser altruísta. A Ângela, ela nunca pensa nela em primeiro lugar, ela sempre pensa em primeiro nos outros, nas pessoas que ela ama. É uma característica que ela tem e que é muito bonita, né? Mas nesse novo livro ela está mais madura, ela está mais confiante de certa forma, e embora, claro, ela conserve aí algumas dificuldades, alguns defeitinhos que são dela, algumas coisas, hoje em dia ela pensa também em si mesma. Ela não tem mais aquela ilusão, ela não vive mais em função das pessoas que ela ama. Ela cuida delas, ela às vezes até assim se coloca em segundo plano, mas é diferente você cuidar de alguém que você ama, você ajudar as pessoas que você ama ou até se prejudicar um pouquinho, é diferente do que você viver em função, que era o que ela fazia no primeiro livro. Mas, enfim, então é isso, essa é a Ângela e ela vai ser motivo de muitas risadas, porque ela continua meio atrapalhada, ela continua meio azarada em algumas situações, bravinha, a Ângela é 10. Então vamos ao nosso segundo personagem. Quem será? Quem será? Sim, é ele, mulherada. O Marcos, jornalista mais lindo, sexy e temperamental de São Paulo. Sim, Marcos Andrade, né? O que dizer sobre essa pessoa? Eu posso dizer para vocês que nesse livro ele vai ser assim, vocês vão sentir por ele amor e ódio, amor e ódio, amor e ódio. Eu acho que vai variar um pouquinho aí. Mas como é o Marcos? Além de ser um belo jornalista, muito talentoso, a característica principal do Marcos é que ele é muito autêntico. O que ele tem para falar, ele fala na cara, ele não tem medo, ele é daquelas pessoas... E não tem medo do que os outros vão pensar, se vão gostar ou não vão. Especialmente se pisar no calo dele. Ou se pegar ele numa hora que ele não tá muito bom. Aí vai ouvir a resposta atravessada. Ele é assim. E ele nem sempre é delicado, como eu acabei de dizer. Porém, ele tem um grande coração. E quando ele ama muito. Ele ama pra valer. Então vocês vão ver também o Marcos muito romântico em 5 anos. Em alguns momentos vocês verão esse traço dele, porque assim, ele é dessa forma, quando ele ama de verdade. Tá? No livro novo ele viverá grandes conflitos e especialmente uns conflitos do passado que em algumas situações voltarão à tona e ele terá que lidar com eles. E ele vai lidar do jeito Marcos de lidar com as coisas. Esperem e verão, tá? Só não odeiem ele muito, tá? Por favor. Porque eu amo ele.
E ele vai, nesse livro, ele vai conviver com o pai, com quem ele ficou muitos anos sem falar. Ele ficou, acho que uns 15, 16, ai, eu não fiz a conta, mas tipo uns quase 20 anos sem falar com o pai, desde o divórcio dos pais dele, e agora ele vai tentar conviver com o pai. Só que é claro, né, você não apaga 15, 20 anos de briga, de rancor, você não apaga assim em um dia, né? Claro que então ele vai se abrir para essa convivência, mas pera lá, vamos devagar, né? Então esse será o Marcos desse novo livro. Vitor, quem é esse personagem? É o personagem mais lindo e mais fofo do livro. É uma criança linda e ele é muito alegre, ele é muito esperto e ele traz felicidade para toda a família. E inclusive ajuda a aplacar alguns momentos de tensão, e tem momentos em que ele diz do jeitinho dele, ele fala alguma coisa que os adultos precisam ouvir, então tem hora que ele é mais sábio do que os pais, do que os avós, do que, enfim. Então ele vai ser uma criança muito linda e vocês irão vê-lo crescer nessa nova história. E será muito bom. Tá? Melinda. O que dizer sobre Melinda? Sempre que eu penso nela, eu lembro da Jane Fonda, daquele filme A Sogra. Tipo, aquela mulher meio doida, que é meio má, mas ao mesmo tempo ela não é má. Só é meio doida mesmo. Se faz de durona, mas também é coração mole. Então, a Melinda é mãe do Marcos e ele inclusive herdou muitas características dela. Ela também é muito autêntica e também é muito sarcástica, ela adora implicar com a nora dela, coitada da Ângela, quando ela não sofre na mão de um, ela sofre na mão do outro. Então, mas ela também é uma mulher muito apaixonada e ela é uma mulher muito sábia, que em alguns momentos ela sempre entra, quem já leu o primeiro livro sabe, né, nesse livro também, em alguns momentos chave, quando ela abre a boca, assim, ela diz aquilo exatamente que as pessoas precisam ouvir. Então, eu acredito que vocês também irão se apaixonar mais pela Melinda nesse novo livro. Felipe. O Felipe é o pai do Marcos. Ele é um empresário de sucesso, ele é gentil, ele é conciliador, né? Ele quer fazer o seu papel de pai, embora o Marcos dificulte um pouco as coisas nesse sentido. E o que ele mais quer, tipo, ele já tá com uma certa idade e passou todo esse tempo, todo um conflito, teve o divórcio, passou tantos anos sem falar com o filho, né? Não por escolha dele, mas meio que por erros dele também, porque ele pisou na bola. Mas enfim, então hoje em dia o que ele mais quer é ver a sua família unida, é ver a sua família feliz, é que os filhos se deem bem. Ele teve um filho com a secretária dele no passado. E isso, inclusive, foi o que gerou toda essa briga dele com o Marcos, que na época era adolescente, ficou sabendo desse irmão que ele não conhecia. E hoje em dia, o que ele mais quer é unir esses irmãos, né? Que são filhos de mães diferentes, mas ambos têm o seu sangue e ambos são, né, a seu ver, são pessoas boas, são bons filhos, e o que ele mais quer é ver sua família unida, ver sua família feliz. Esse é o Felipe. Espero que vocês aprendam algumas lições com ele. Eu aprendi, né, e assim, vivenciei momentos bonitos com ele no livro. Ricardo é esse filho que o Felipe teve fora do casamento.
O Ricardo, ele é um pouco mais novo que o Marcos, pouca coisa, então os dois variam de idade, embora sejam completamente diferentes, que enquanto o Marcos é todo extrovertido, autêntico, tem todo esse, o Ricardo já é mais na dele, ele é mais tímido, ele é professor de história do ensino médio e ele é bem na dele, ainda mais quando ele está perto da família do pai, né? Porque ele sabe que ele foi fruto de um erro, vamos dizer assim, de uma traição. Então, de certa forma, é como se ele se sentisse culpado, embora não seja, ele não tem culpa de nada. E então ele é bem na dele e não posso falar muito, tenho medo de falar demais, mas assim, tipo, por ele amar o pai e por ele ter esse sentimento de achar que, né, que ele é responsável pelos erros dos pais dele, ele aceita os pedidos do pai de que ele se aproxime da família, que ele se aproxime do meio-irmão, que é o Marcos. Então, tipo assim, não é que ele gosta muito daquela situação, de algumas situações, mas pelo pai ele vai. É meio que assim. Então, aí por aí vocês já podem entender alguns conflitos que vocês conhecerão no livro, né? Mas é bem assim, e ele será, assim, fundamental para essa história de várias formas boas, formas ruins, eu não posso falar, tá? Vamos ver o que vocês vão achar do Ricardo. Depois vocês me contam. Gisele. A Gisele, ela é o braço direito do Felipe na empresa dele, que é a Essence, que é uma empresa de cosméticos, especialmente perfumes, né? E ela é uma jovem séria, profissional, muito inteligente, muito competente. Essa é a Gisele. E o Felipe, ele confia muito nela. Ela também vai ser muito importante nessa história. Não posso dizer porquê, nem como, nem se essa confiança do Felipe nela é certa ou é errada, né? Vou deixar para vocês conhecerem no livro. Enfim, eu acho que esses são os personagens principais. Haverão outros personagens, alguns antagonistas, mas nos meus livros eu não gosto muito, pelo menos até hoje eu não tive um livro, uma história onde eu tivesse assim um vilão para dizer, não, esse vai ser o cara, essa vai ser a mulher que vai ferrar com tudo, que vai virar tudo de pernas pro ar. Sempre o maior vilão foi a vida. Então tem antagonistas, tem situações, mas geralmente é a vida que aplica os maiores golpes. Bem, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê um joinha, se inscreva no canal e amanhã eu volto com outro vídeo da série 5 anos para vocês, tá bom? Um beijão. Tchau!